Muito bem, estamos de volta com Conexão Popular aqui pela TV Câmara Taubaté. Ao final do primeiro bloco, falávamos de um depoimento que o vereador Diego, enfim, a comissão trouxe à baila, né, para conhecimento público de um funcionário da ABC, dizendo de como é a tratativa com os empregados daquela empresa. Vereador, é um funcionário da ABC, temos certeza absoluta da legitimidade daquele depoimento. E o que mais o senhor detectou com relação ao tratamento aos funcionários da ABC, que interfere diretamente também ao tratamento de quem usufrui do transporte público, né? É verdade, Miguel. Nós recebemos a denúncia, né, de um funcionário que trabalha na empresa há mais de 20 anos. Então, não é um funcionário de 2 anos, ele está ali há 20 anos convivendo com a empresa. E trouxe declarações, assim, assustadoras, que interferem diretamente na qualidade do serviço prestado no transporte aqui em Taubaté. E dentre as denúncias, que eu acredito na legitimidade fielmente, porque ele veio até a comissão, principalmente para falar comigo, né, que estava responsável de fazer o trabalho em campo, que ele viu eu fazendo o trabalho em campo, e falou, vou conversar com o vereador, porque eu já não aguento mais. Ele disse que ele já não aguenta mais, e não é só ele, vários funcionários. Um exemplo, Miguel, o ônibus ele tem que fazer um trajeto. E esse trajeto, a empresa ABC, como que ela faz a medição? O funcionário tem que sair daqui 10 horas e estar em tal lugar, em tal ponto, às 11 horas. Como que faz essa medição? A empresa ABC usa um carro Gol para fazer a medição. Onde que ele vai parar, quanto tempo ele vai gastar. Aí eu te faço uma pergunta, é justo a empresa medir esse trajeto com um carro de passeio e o funcionário utilizar um ônibus com passageiros? Não dá para comparar. Você fala em termos de velocidade. Em termos de velocidade, de agilidade. Então é por isso que a maioria das reclamações dos usuários é o itinerário não ser cumprido, mas não vai cumprir nunca. Né? Ele deu essa informação e o representante da empresa disse que não, porque eu fiz um trabalho de fazer as perguntas, esperar ele responder para depois mostrar o vídeo, dizendo que tudo aquilo que ele afirmou era mentira. E foi provado, né? Outros exemplos, a refeição. O funcionário ele tem às vezes 20 minutos para fazer a sua refeição e às vezes não consegue fazer. Ele sempre faz a sua refeição no final de linha, às vezes dentro do ônibus ou num comércio e às vezes não tem nem banheiro para fazer as suas necessidades. Então isso não vai influenciar diretamente? Vai, e muito. Ninguém vai trabalhar satisfeito. Ninguém vai trabalhar. Dessa forma, né? Outra denúncia foi em relação aos assaltos. O funcionário ele tem um fluxo de caixa. Se o cobrador tiver até R$50 e ele for roubado, a empresa paga até R$50. O que passar de R$50, o funcionário tem que pagar. É um absurdo isso. Eu não concordo com isso, por mais que o ônibus tenha cofre. Hoje o assaltante, ele entra no ônibus, ele não quer só o dinheiro, ele quer o dinheiro e quer matar quem ele puder. E se não tiver dinheiro, ele mata porque não tem. Exatamente. Então você pega uma linha básica, que saia da rodoviária e vai para um bairro, um exemplo, Quiririm, só na ida já é R$300. E aí se o funcionário é roubado, a empresa paga até R$50. Acima disso a empresa não paga. Então isso é um absurdo. Isso não pode acontecer. Foi denúncia também do sindicato que compareceu à comissão, né? E pudemos comprovar que realmente é verdadeiro. Tanto é que nós fizemos o vídeo, né? Esse funcionário vitorioso teve a hombridade e a coragem de vir até a comissão, fazer as denúncias, não só por ele, mas pelos companheiros também. Vereador, além da denúncia, cabe algo a mais para a comissão nessa questão também? Isso é importantíssimo para esclarecer a população. Nós somos órgãos de fiscalização, não somos órgãos de administração. Isso significa o quê? Nós podemos estudar, levantar os dados, denunciar, exercer o poder de pressão que nós estamos exercendo, que seja trazer a público isso. Daqui um pouquinho vou colocar mais alguns dados. E se constatarmos irregularidade, o que nós podemos fazer? Primeiro, notificamos o executivo para que tome providência. Se não tomar, nós temos que recorrer ao Ministério Público, para o Ministério Público eventualmente ajuizar uma ação contra a Prefeitura Municipal. O Ministério Público participou da audiência? Pois é, esse é um dado muito bem colocado,
porque nós convidamos o promotor, o doutor José Carlos Sampaio, para que estivesse presente, que é obrigação dele de estar presente. Sequer recebemos um ofício acusando o recebimento do nosso convite, né? Isso nos preocupa, porque o promotor público tem que estar presente onde as coisas acontecem. Não pode ficar só no seu gabinete, recebendo os relatórios e às vezes até denúncias anônimas falsas. Ele tem que estar presente onde as coisas estão rolando, sentir, medir até o pulsar dos acontecimentos que estavam acontecendo ali naquela audiência. Nós tivemos um plenário lotado, a galeria lotada, e as pessoas querendo externar a sua indignação naquele momento ali. E, de fato, vários que ocuparam a tribuna fizeram isso. Mas eu queria, como eu mencionei, citar alguns dados aqui, mais outros dados do relatório. Bom, são palavras que a gente usa, fica até deselegante, fica indelicado dizer as coisas de forma tão categórica. Eu costumo dizer que a empresa mente, infelizmente mente mesmo, porque ela informa que tem 80 ônibus se deslocando na cidade. A frota é de 80, isso que ela informa na planilha que ela manda para a prefeitura. Tá? E tem uma frota reserva de 10%, então seria 88 veículos em operação, aliás, 80 em operação e 10% em reserva. Quando a prefeitura mediu os ônibus em operação, mediu por bilhetragem eletrônica, não tem como ter engano nisso, a frota é de 75 ônibus. Ah, bom, isso na melhor hipótese, no melhor momento, de manhã cedo durante a semana. Porque ao longo do dia, ela vai reduzindo o número de ônibus em operação até chegar a 55. Isso de segunda a sexta, 55 ônibus. Quando chega no sábado, a frota cai para 30 ônibus após as 14 horas. Ela tem 75 ônibus, ela para 40 ônibus, 45 ônibus e só tem 30 ônibus em operação. No domingo, a frota cai para 26 ônibus. Ora, é por isso que a população sente. Porque o domingo não é só para lazer. Ah, não, de lazer eu não preciso do ônibus. Para começar, lazer é direito, não é supérfluo. Nós temos que superar isso na nossa cultura. Lazer é direito e é necessário para a saúde. Então precisa do ônibus, até se fosse só para o lazer. Segundo, as pessoas usam ônibus também para ir para o hospital. Usam ônibus para a sua necessidade imediata. Então não podemos ter de uma frota de 75 ônibus, chegarmos aos domingos com 26 ônibus, ou 26 e 27 ônibus, até as 22 horas. Minutos entre uma linha e outra, passa uma hora. Às vezes 2 horas. Às vezes 2 horas. Então não A pessoa tem fica como esperando. não criar raiz no ponto. Não tem como. Não tem como. Diante desses Isso fatos, quando tem um ponto de ônibus, né? Quando tem que é uma outra coisa que nós queremos conversar também. diante desses fatos que o senhor já enumerou, de problemas do senhor também, vocês estão fazendo um relatório. Sim. Tá? Evidentemente que esse relatório não vai ficar interna cópia, arquivado na Câmara, vai ser encaminhado às autoridades competentes. Mas antes disso, antes desse relatório ficar pronto, pontualmente alguns problemas, vocês têm comunicado à prefeitura ou à empresa ou não? Exatamente. Nesse momento agora, foram tantas questões levantadas na audiência que não conseguimos terminar ainda uma série de ofícios que nós estamos disparando em relação à prefeitura com cópia para o Ministério Público. Tá? Informando, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Porque não dá para ficar esperando, quer dizer, Não dá. coisa Até urgente, o relatório coisa grave. terminar e tal. Não, já estamos disparando esses ofícios, informando o que está acontecendo. Né? E precisamos de ações imediatas. Vereador, então, o que foi levantado pontualmente não foi melhorado? Nada. Praticamente nada. Porque se detecta, por exemplo, isso, cai de 75 para 27 no domingo. Sim. É claro que eles são sabedores de que a comissão levantou esse dado e nada melhorou. Na realidade, esse dado aqui nem é nosso agora. É da prefeitura. É da prefeitura, que naquele dia, por coincidência... Que é a quem cabe a sanção, alguma sanção, coisa. Isso. Nós vamos agora questionar a prefeitura quais são as medidas punitivas que foram impostas à empresa. Porque tem Já que ela tem um relatório, ela não pode ficar omissa. Agora ela não pode ficar omissa. Ela vai ter que fazer alguma coisa porque tem um contrato exigindo que se faça. Não é? Agora são dados da prefeitura, timbre da prefeitura, não é da Câmara Municipal, timbre da prefeitura, empresa contratada para fazer isso. E na introdução aqui, a empresa diz que a situação pode ser pior, porque não encontrou todos os dados necessários. Então a situação realmente é grave.
Eu? Então, deixa eu. Não, posso perguntar para o vereador Diego. Está cheio de coisa aqui pra gente. Tem falar. tanta O coisa. vereador Diego, comumente ele fala desse problema de transporte na tribuna. E teve semanas aí, 3 semanas seguidas, ele trouxe fatos novos, denúncias novas, 3 semanas seguidas, né? Isso está até registrado no nosso boletim com as notícias do expediente da Câmara. Vereador, além do senhor conversar com os munícipes, os empregados da ABC Transportes, o senhor encontra eco na população? Quer dizer, a população, o usuário em si, procura, liga aqui, tem procurado a comissão para denunciar, para reclamar de alguma coisa? Tem. Isso é comum? Agora, quando a comissão foi formada, a população acho que sentiu que realmente a comissão estava fazendo um trabalho. E aí, quando começou a ver o resultado do nosso trabalho, vereador Jofre, eu acho que criou-se uma credibilidade. E as pessoas vêm, sim, o Luiz Carlos, reclamar com a gente. E é de fato necessário para que isso aconteça. Porque como que a gente vai fazer uma investigação? Quando se tem a denúncia. E quem traz a denúncia para a gente são os usuários. E tem que fazer mesmo, nós estamos aqui para isso. A comissão foi instituída para isso. Quanto mais denúncias nós tivermos, maior vai ser o nosso trabalho e mais coisas nós vamos encontrar. Portanto, se você tem alguma denúncia, ligue 3625-9500, procurando o gabinete dos vereadores Diego ou Jofre Neto. Ou o vereador Digão, Luiz Henrique Vera Neto. Saba e já tem mais vereadores. Infelizmente, isso precisa ser dito, que dentro daquele processo de destruição que nós fizemos, em 2004 nós instituímos a ouvidoria da Câmara com 0800. Como é que funcionava? Nós recebemos denúncias, reclamações, sugestões, reivindicações de toda a população, que a autoridade pública que ela tem acesso é o vereador. O vereador ela chega aqui e consegue falar com o vereador. E agora nós temos um acréscimo, temos as redes sociais, graças a Deus que temos mais um canal de comunicação importantíssimo, que vai mudar a realidade da sociedade e da política. Então, esse 0800 funcionava da seguinte forma: a ouvidoria da Câmara tinha uma funcionária, ou um funcionário, que recebia essas diversas reclamações, as classificava por função de governo, transporte, saúde, educação, e ela encaminhava para a respectiva comissão, né? Infelizmente, isso foi destruído e é uma das coisas que nós precisamos recuperar na Câmara Municipal, porque do transporte, se nós tivermos um órgão centralizado que encaminhe, estaria chegando à comissão de uma forma sistemática, de uma forma que a gente poderia dar um encaminhamento melhor, né, em relação a tudo isso. Bom, eu vou a mais um rápido intervalo, nosso tempo esgotou. Tem muita coisa para falarmos sobre transporte público e a gente vai continuar tocando o barco. Até daqui a pouco, Conexão Popular. Hoje, vereador Jofre Neto, também vereador Diego Fonseca. Até já.